Boa noite a todos os que já se encontram online, né, pelo Instagram, e desejo uma excelente doutrina para cada um, e desejando a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os membros da Assembleia de Cristo e aos nossos amigos e irmãos de outros ministérios que nos seguem nas nossas celebrações pela rede social. Eu gostaria inicialmente de fazermos oração para darmos início ao nosso culto de doutrina, cientificando a cada um de vocês que a partir desta doutrina de hoje nós começaremos um estudo apocalíptico dos últimos dias que iremos viver. Vamos estudar as situações à luz da palavra, tudo que está acontecendo, né? De tudo que está acontecendo e como a instalação da nova ordem mundial trará o governo único do mundo, né? Que é o anticristo, e também a batalha final vamos chegar até a batalha final do Armagedon, né? Por isso eu quero que todos fiquem atentos para que a igreja do Senhor aprenda a se preparar cada vez mais, porque nós já estamos vivendo os últimos dias de Daniel. Hoje nós iniciaremos esse estudo, mas ainda teremos um prosseguimento com mais dois cultos de doutrina, né? As três próximas quarta-feiras comigo, as próximas quarta-feiras, eu digo, os três cultos de doutrina comigo, né? Vai ser a respeito desses últimos dias de Daniel que nós estamos vivendo. E a iminente chegada do Senhor Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. Então vamos começar esse estudo hoje. Eu tenho certeza que Deus há de fazer com que vocês se interessem mais e mais para se prepararem espiritualmente e ficarem vigilantes no mundo material, sobretudo, até para nos pouparmos e nos defendermos de todos os malefícios, né? Vigiando e orando, né? Constantemente, até o momento em que Jesus Cristo virá nos tirar deste mundo, resgatar, para que a grande tribulação comece em direção ao fim. Amém? Vamos fazer uma oração. Ouviremos depois da oração um louvor e logo em seguida ministraremos a doutrina. Soberano Senhor e eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor, como os teus filhos e filhas reunidos em torno do teu santo nome, para te louvar e te adorar, bendizer o teu santo nome, aprendermos um pouco mais desta tua verdade maravilhosa, que nos levará como filhos de volta para a nossa pátria eterna, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, que nesta noite o teu Santo Espírito Consolador venha ao encontro de cada um de nós. Nós estamos conectados através dessa rede social, mas nós somos um só corpo, a tua igreja, e tu és o nosso cabeça, tu és o Deus onipresente, onisciente, onividente, e nós, onipotente, nós queremos, meu Deus, que tu possas, meu Senhor, trabalhar em cada uma das nossas vidas, que teu Espírito Santo visite cada um de nós, toque em nossas vidas, derrame sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento alto, para aprendermos, meditarmos em toda a verdade que está ocorrendo nos últimos dias, Senhor, à luz da tua palavra, e assim ficarmos cada vez mais preparados para os momentos finais que iremos enfrentar, meu Deus. Nós queremos te pedir, ó Pai, que tu sejas com cada uma das vidas que já se encontram conectadas, também com aquelas que irão se conectando, e que tudo que fizermos seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos. Eu te peço, meu Senhor e meu Deus, em prol de pessoas que se encontram nos leitos de hospitais, nas clínicas, nas UPAs e até nos lares, meu Senhor e meu Deus, vítimas de enfermidades moribundas, inclusive desta pandemia famigerada, denominada Covid-19, que tu possas, meu Deus, nesta noite visitar cada enfermo moribundo que está invocando o teu nome, o teu auxílio, o teu socorro. Senhor, que teu Espírito Santo dê um toque divinal e a tua glória seja manifestada na vida daqueles que com fé estão te buscando para uma cura necessária, Senhor. Eu te apresento aqui, Senhor, a filha da nossa irmã Suli e o esposo dela, Senhor. Senhor, eles adquiriram esse vírus, mas eu creio, pela fé, que
que assim como tu assististe, Senhor, a tua serva Suli, tu vais assistir a filha dela e o genro e toda a sua família, Senhor, para que nada possa acontecer de mal contra eles. Meu Senhor e meu Deus, cura rapidamente a filha dela e o genro e neutraliza esse vírus dentro desta família para a glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Guarda toda a tua igreja, a Assembleia de Cristo, e toda a tua igreja espalhada pela terra, debaixo do teu santo esconderijo, a tua santa sombra onipotente, Senhor. Que todos aqueles que são teus filhos e filhas e que estão em obediência à tua palavra, temendo, Senhor, e cumprindo a tua vontade, Senhor, que tu possas dar toda assistência, guarda e proteção, para que nenhum mal possa nos atingir. É o que eu te oro e de já te agradeço no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos ouvir somente um louvor e logo após ouvirmos este louvor, daremos início à nossa doutrina desta noite. Amém? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite
Amém, igreja? Louvor abençoado, né? Para preparar a nossa alma para recepcionar esta verdade maravilhosa que nos levará à salvação, que nos levará de volta para a nossa pátria verdadeira, que é a Jerusalém Celeste. Nós viemos de lá, estamos exilados aqui por algum tempo, mas vamos todos voltar para a nossa pátria amada, a Jerusalém Celeste. Não é nenhuma pátria desse mundo material que ficará para a eternidade conosco. Nós amamos o nosso Brasil, eu amo o Brasil, defenderei meu país, a minha nação, com toda a força da alma e do espírito, né? Enquanto tiver vida nele aqui, mas sabendo que é um país que me acolheu como exilado, e por isso eu sou grato, tenho gratidão pelo Brasil. Mas a nossa pátria, a pátria dos cristãos, é a Jerusalém Celeste, e é essa pátria que nós estamos suspirando e sonhando em voltar para lá a qualquer instante. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Então vamos começar a nossa doutrina de hoje. Essa doutrina vai, como eu disse, nós vamos estudar talvez uns 3 cultos para aprendermos sobre os últimos dias de Daniel aqui na terra, né? Nós estamos vivendo esses últimos dias e precisamos estar bem informados a respeito de toda essa situação para poder, amados, nos preparar mais e mais, porque eu creio que aqueles que são fiéis a Deus serão retirados no arrebatamento antes que o anticristo assuma, porque eu defendo a primeira teoria de que a igreja ela vai ser arrebatada na pré-tribulação, ela não vai ficar para posteriormente, depois da tribulação. Nós vamos antes da grande tribulação, nós sairemos daqui, Jesus vai tirar aqueles que eles são fiéis, e a gente precisa conhecer profundamente como é que tudo isso vai acontecer, essa verdade. Hoje eu quero mostrar para vocês que já estamos caminhando para o fim, né? Vou mostrar com tudo que está acontecendo atualmente no mundo, neste mundo material. Este mundo em que o príncipe dele, como o próprio Jesus disse, é Satanás, né? O mundo o príncipe é governado pelo Satanás, e ele tem interesse de assumir esse reinado de uma forma ou de outra, embora sabendo que vai assumir por tão somente 7 anos, 42 semanas, e logo em seguida tudo é destruição, e ele será levado também para o fogo da Geena, para, juntamente com a trindade satânica, ficarem pela eternidade no fogo da Geena, e também com todas as almas que preferiram optar por ele do que por Cristo, né? Os que não escolheram a Jesus estão predestinados também ao inferno, lamentavelmente, porque não é o pastor da filha que diz, é a palavra de Deus. Então vamos ler aqui, para iniciar esse nosso estudo, 3 versículos que estão lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, é o versículo 13, 14 e 15, né? Vamos começar por aqui, né? Versículo 13, 14 e 15. E depois nós vamos partir para ler mais um versículo que está no capítulo seguinte, 17, 13. Mas vamos ler aqui Apocalipse 16, versículo 13, 14 e 15. Diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, né? E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Lá no capítulo 17, versículo 13, nós vamos ler mais um versículo para ser a leitura núcleo desta noite. Diz assim: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pai, mais uma vez eu peço permissão para entrar na tua presença, para buscar o teu auxílio e o teu socorro do alto, Senhor.
como homem, Senhor, e apenas com a minha capacidade humana, não tenho nenhuma condição de ministrar a tua verdade como tu queres, Senhor, para o teu povo. Por isso, eu suplico o auxílio, a ajuda do teu Santo Espírito, meu Deus, para vir, Senhor, iluminar a minha mente, o meu coração, Senhor. Meu Senhor, meu Deus, neutralizar a minha boca impura para que ela possa ministrar a tua santa palavra e todos possam recepcionar essa verdade, guardá-la nas suas almas e começarmos a nos preparar para o nosso grande encontro contigo naquele dia, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu és fiel para guardar o nosso depósito até aquele dia, daqueles que são teus de verdade e que são fiéis e obedientes à tua palavra. Meu Senhor, meu Deus, que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que teu Espírito Santo, Senhor, use a boca do homem e fale profundamente aos nossos corações, para a glória e louvor do teu nome. É assim que eu te oro e de já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Então, vamos entender aqui esse detalhe, né? Esses 4 versículos que eu falei aqui. O dragão, você já sabe quem é, né? O dragão é o próprio Lúcifer. E quando em Apocalipse diz que o dragão foi lançado fora dos céus, né? Com a rebelião, foi lançado fora dos céus, e com a sua cauda, ele levou 1/3 do exército celestial de Deus. Quer dizer, 1/3 de anjos do céu, que são milhões de anjos, caíram com ele, e são milhões de demônios hoje, né? Que estão para atormentar as vidas humanas, e em especial, atormentar os verdadeiros cristãos, né? Mas Deus tem nos guardado, tem nos protegido. Deus, nas regiões celestiais, está sempre com o seu exército, a sua guarnição celestial, né, fazendo paredão para que os demônios não ataquem os seus filhos fiéis e obedientes à sua palavra e que cumprem a sua vontade. Então, nós nunca podemos esquecer que Deus jamais nos abandonará, jamais nos deixará à mercê do nosso arqui-inimigo e de seu exército maligno. Mas o que eu quero começar aqui a mostrar para vocês é que o dragão, ele em pessoa, ele vai transformar-se, usar um ser humano, um anticristo. O anticristo é o próprio dragão encarnado em um ser humano. Ele vai encarnar em um ser humano, porque isso é previsto na Bíblia, porque Deus previu que isso iria acontecer, e esse dragão, Satanás, vai usar essa trindade satânica, o anticristo, né, a besta e o falso profeta. A besta, porque deve ser, como eu vou mostrar para vocês, quem verdadeiramente é a besta e quem é verdadeiramente o falso profeta. E essa trindade satânica é quem vai reinar na grande tribulação. Essa grande tribulação de 7 anos até que venha o fim de todas as coisas. Céus e terras que nós vemos hoje não mais existirão quando Jesus voltar novamente com o seu exército celestial e com a sua igreja que havia sido arrebatada antes da grande tribulação. Ele virá para destruir tudo. E aí entrará o novo céu e a nova terra, como eu tenho explicado à igreja. Então, vamos entender aqui uma coisa que vai chocar um pouco vocês. Vocês estão lembrados que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16, 12, ele disse: ainda tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não estariam preparados para ouvir isso. Eu tenho muito para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. E eu acredito que dentre aquelas palavras de Jesus, agora no princípio do fim, né, no prenúncio de que está chegando agora a fase final de todas as coisas, isso vai caber também aqui nesta doutrina que nós estamos iniciando hoje e que vamos vê-la, eu creio que em três cultos de doutrina seguidas, que eu digo seguida assim, ministrados por mim. Os 3 próximos cultos que eu ministrar vai ser sobre isso. Então, Jesus, quando disse que ele não estava preparado para ouvir, nem hoje nós estamos preparados ainda
para ouvir uma coisa que nós aprendemos, né? Nós aprendemos ao longo da nossa vida, dessa geração, de que não existe um sistema de governo mais perfeito e mais almejado do que o sistema democrático, a democracia. Vocês já ouviram falar em outro sistema mais interessante do que a democracia? Porque ela foi criada com uma definição dizendo assim, que é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Quer dizer, existe um sistema de governo que é esse, um governo do povo, pelo povo e para o povo. Esse era que é o real sistema da democracia. Então, é um sistema almejado por tudo quanto é de nações. E muitas nações que hoje não adequam à democracia, até podem rejeitá-la devido a sistemas de governos ditatoriais, né, tiranos, mas todos eles, vai chegar agora nesse momento, nesses últimos momentos, todos esses governos vão se aliar. Eles vão começar a se aliar com a necessidade de implantar o sistema de democracia mundial. E como é que eles vão implantar isso? Porque eles estão criando agora com a ideia de criar a nova ordem mundial. Inclusive a nova ordem mundial já está em andamento, né? Essa pandemia, a gente vê muitos questionamentos, né? Tem muitas controvérsias a respeito da pandemia, mas eu asseguro a vocês que ela aconteceu porque é permitido por Deus. Tem pastores, como o pastor Rodrigo, aquele o pastor Rodrigo da Adventista, né, que até foi contratado pela Record para acompanhar aquele novo seriado de Gênesis, né? Então o pastor Rodrigo, ele sustenta que a pandemia foi o próprio Deus que mandou para acordar a igreja dele, fazer um rebuliço na igreja, e aqueles que verdadeiramente estão predestinados à salvação vão ter que rever sua situação imediatamente. Então nós precisamos aceitar essa realidade. A democracia é um sistema de governo que todos almejam, todos sonham de implantação, mas é esse sistema aí que vai ser instalado mundialmente por conta dessa nova ordem mundial. Eles estão lutando todos para unirem os chefes de nações, né, que na Bíblia chamam de reis, né, chefes, os governos de nações, para todos aderirem a essa democracia. E essa democracia, então instalada, vai numa nova ordem mundial, com um governo único, eles vão, através dessa nova ordem mundial, implantando essa democracia, eles vão escolher um governo único, e esse governo único, um homem governar o mundo, e esse homem será o anticristo, que a palavra de Deus nos dá pista dizendo que ele, embora seja um político que viva no mundo dos gentios, mas ele é um descendente de judeu. Ele é da tribo de Dan, descendente de judeu. Ele é originado da tribo de Dan. Os seus ancestrais eram da tribo de Dan, que foi aquela tribo amaldiçoada por Deus. Então, essa nova ordem mundial, ela vai defender a democracia. Vejam vocês que hoje nós estamos vendo a maior confusão. Homens de governos que tentam sustentar o mundo na economia capitalista, o sistema capitalista, e outros que querem defender o comunismo, né? O comunismo. Mas um lado e outro, tanto o pessoal da esquerda como os conservadores, sempre quando querem falar alguma coisa, tem que ter democracia, porque eles usam o argumento da democracia, porque a democracia é excelente a sua definição, governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, vamos entender aqui o quão perigosa é essa democracia. Vocês, quem está assistindo esse seriado do Gênesis, viram, por exemplo, agora essa última etapa da Torre de Babel, né? O Nimrod, ele colocou na cabeça de fazer uma torre com o povo sendo um só, né? Subir nessa torre e chegar até a presença de Deus. Olha o pensamento, chegar até a presença de Deus e lá confrontar Deus face a face. Olha o pensamento disturbado do ser humano, né? Então,
o Nimrod começou a construir essa torre, né? E foi o primeiro momento, foi o primeiro instante em que se experimentou a democracia no mundo, dos humanos criados por Deus. Foi a primeira vez que o mundo saboreou um princípio de democracia. Mas quando o mundo saboreou naquela Torre de Babel o princípio da democracia, lá em Gênesis capítulo 11, no versículo 6 e 7, o Senhor desabafou, né? Eles com aquelas ideias, no versículo 4, eles diziam, né? O Nimrod estimulando, e eles diziam: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha bem o pensamento dele. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Escuta aí, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Olha bem, a solução que Deus viu para dissipar naquele momento, né, aquela implantação, né, aquela implantação prematura de um sistema de democracia, do sistema de democracia, Deus apenas confundiu as línguas humanas, confundiu essas línguas humanas para que eles não entendessem, nenhum se entendesse mais, e ali estagnou aquela construção. A torre parou de ser edificada, né? Embora que sequencialmente também houve a morte do Nimrod, né? Que foi morto pela própria mãe. Então, vamos avançar aqui nesse conhecimento maravilhoso. Deus não deixou aquela democracia ir avante, né? Aquela democracia, o povo unido num só pensamento, né? Mas o mundo agora, na fase final, previsto pelo próprio Deus, vai viver essa democracia como um todo, geral. É a democracia, um sistema que a gente ama, assim, que a gente admira, né? Que é o último. A democracia, para vocês terem uma ideia, ela é, além de excelente, ela é a realidade bíblica. Ela é uma realidade bíblica que diz que quando os homens governam para eles mesmos e conforme bem entende, o resultado é a catástrofe. Olha bem, olha o que é o resultado da democracia. Quando os homens governam para eles mesmos e conforme bem entendem, o resultado é a catástrofe. A Bíblia fala como democracia, como fala da democracia, como sendo o último governo gentílico. Então acabou. Esse aqui é o último governo que nós estamos vivendo gentílico. Trata-se do último império mundial. O império mundial, o último, vai ser um governo único, né? Um governo único, uma nova ordem mundial com um governo único, onde o líder será o anticristo, né? Assessorado pelas duas outras pessoas da trindade satânica, que é a besta e o falso profeta. Então esse mundo, ele vai ficar unificado através da democracia. E existem 3 razões para nós ficarmos preocupados de que está chegando esse momento. 3 razões que estão sendo demonstradas, né, a todo instante. São sinais que Jesus previu de tudo isso. Vocês estão lembrados quando Jesus estava ensinando aos discípulos lá em Mateus capítulo 24 sobre as profecias apocalípticas dos últimos dias? E Jesus, quando perguntaram quando tudo isso vai acontecer, ele disse, aí ele narrou aquela parábola da figueira. E aquela parábola da figueira, ela é bem discernida em Ezequiel, lá no livro de Ezequiel. Mas vamos ver aqui essas 3 razões que a parábola da figueira já começou a florir. Quando a figueira começar a florescer, ela já começou. Primeira razão, a volta dos judeus para a terra de Israel. Os judeus estão voltando para a terra de Israel. E por que os judeus estão voltando para a terra de Israel, pastor? Os judeus estão voltando para a terra de Israel porque os judeus,
eles também eles estão alertados pelos seus líderes espirituais que está chegando o fim. Eles têm intuição de que está chegando o fim. Eles acreditam assim, está chegando o Messias. Porque eles não acreditaram que Jesus era o nosso Messias. Eles não aceitaram naquela época que Jesus era o nosso Messias, porque os ancestrais dele questionaram. Mas o Messias já veio, e ele está vindo pela segunda vez para buscar a igreja dele e destruir tudo posteriormente. Mas já é a segunda vez, não está vindo mais como Salvador, ele está vindo agora como juiz. Mas os judeus não sabem disso, né? Os judeus não têm noção disso aí. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui, amados? Eu quero mostrar para vocês que, apesar de tudo isso, nós temos que ver aqui em Ezequiel, capítulo 34 de Ezequiel, essa volta dos judeus, ela estava prevista já como profecia de Ezequiel, né? Ezequiel 34, do versículo 11 a 13, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aqui nós vamos olhar pelo lado material e pelo lado espiritual. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Escuta bem, vamos entender isso aqui. Aqui, eu sempre alertei a Assembleia de Cristo, que quando a gente lê a palavra, a gente tem que ler interpretando materialmente, pelo mundo material e pelo mundo espiritual. Pelo mundo material, está havendo resgate, Deus está trazendo de volta os judeus, né? Os judeus, os líderes judaicos, os rabinos, eles estão alertando, muitos judeus, né, em toda parte do mundo, de que está chegando o momento do Messias chegar, mas para eles que é a vinda do Messias, a primeira vinda, mas não é. Mas eles estão alertando, e por conta disso, os judeus estão voltando, né? Eles estão voltando para a terra de Israel. Agora, pastor, a maioria dos judeus todos são ricos, empresários, são homens de negócio aí no mundo afora. Como é que vai acontecer isso? Eles estão fixando residência em Israel. Os Estados Unidos têm muitos empresários e executivos que são abastados de riqueza, mas eles estão fixando sua residência em Israel. Isso não quer dizer que eles vão continuar domiciliando nos Estados Unidos por conta das empresas, dos negócios. Eles vão ter domicílio nos Estados Unidos e residência em Israel, porque para eles têm que ter essa residência em Israel, que é como se eles estivessem também voltando a viver nos tabernáculos, a festa dos tabernáculos. Estão lembrados? Que está lá em Deuteronômio, capítulo 16 de Deuteronômio, mostra esta festa dos tabernáculos, né? E os judeus estão voltando para Israel pensando nisso, ó. A festa dos tabernáculos, que era celebrada, né? Quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar, alegrar-te-á na tua festa, né? Manda celebrar 7 dias, 3 vezes ao ano, todo varão entre já aparecerá perante o Senhor. Eles estão voltando para receber o Messias, fixando residência. Embora o domicílio deles continue nos países onde eles fizeram fortuna, riqueza, eles vão ter o domicílio lá. Esses empresários judaicos, a maioria, tudo tem jatinhos particulares, tem diversas formas de se movimentar. Então, os judeus, a realidade é que os judeus estão retornando para Israel. E para que não haja dúvida de que esse retorno deles é profético, como previu Ezequiel aqui, no 34, 11, 13, né? Lá em Isaías também, o profeta Isaías profetizou também sobre isso. Antes de Ezequiel, o profeta Isaías profetizou isso, lá em Isaías, capítulo 60, versículo 8, quando ele disse assim: quem são estes? Olha, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? É porque os judeus, os aviões estão só chegando. Lá em Israel, os aviões estão pousando e trazendo judeus de todo canto para fixarem suas residências por lá.
Por quê? Porque é profético, foi previsto na Bíblia. Foi previsto. Assim como havia sido previsto também que Israel se transformaria num estado. Foi previsto 700 anos antes de Cristo chegar. Foi previsto pelo profeta Isaías que Israel nasceria, a nação nasceria em um dia. Pode uma nação surgir em um dia, uma mãe ter um filho em um dia, né? Mas ele disse aqui, né? Em Isaías 668, ele diz isso, essa profecia cumpriu-se. Cumpriu-se quando? Em 14 de março de 1948. Foi cumprida essa profecia aqui, ó. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, essa profecia aconteceu em 1948 por uma deuscidência, que eu não digo que é coincidência. Tinha um brasileiro lá, para Deus mostrar quem presidiu a instalação do Estado de Israel foi o Brasil. A pessoa era o Oswaldo Aranha. Foi quem presidiu os trabalhos da ONU naquele dia em que correu o processo durante o dia todinho e Israel foi declarado uma nação em apenas 24 horas, menos de 24 horas. Vocês estão entendendo como as profecias de Deus se cumprem? Então, essa profecia de Isaías está cumprindo-se também, porque quando Ezequiel fala do retorno dos judeus para Israel, para a terra de Israel, é justamente essa, convolando-se com a de Isaías. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Como pombas, porque as pombinhas voltam para as suas casinhas, né? Eles estão voltando para a sua terra natal. E diz aqui, a segunda é que a terra foi reavivada. Lá em Ezequiel 36:8, o próprio Deus fala: mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Aqui é a terra sendo reavivada. Eu estou falando tudo isso com relação a Israel material, porque a Israel espiritual, quem é a igreja, somos nós, a igreja de Cristo. Daqui a pouco nós vamos ver como a igreja de Cristo também está encaixando aqui na profecia, né? Então, a terceira razão é que Jerusalém, hoje, data venha, hoje, atualmente, Jerusalém voltou a ser uma cidade judaica, após 2.500 anos que estava na mão do povo árabe. Depois de 2.500 anos, Jerusalém foi retomada por Israel e agora passou a ser uma cidade judaica. E por que, hein, pastor, que depois de 2.500 anos Israel resgatou Jerusalém? É porque não era o interesse só humano do judeu, não. É porque foi previsto como profecia, porque o templo que existia em Jerusalém, que foi destruído, vai ser reconstruído, porque é nesse templo de pedra que o anticristo quer reinar, governar o mundo todinho lá, através do altar que vai ter nesse templo lá em Jerusalém. Ele vai querer governar o mundo todinho. E isso ele vai fazer porque a mídia, a tecnologia avançada nos dias de hoje, vai fazer com que tudo seja facilitado. Computadores de altas resoluções que vão fazer tudo isso. Então, o anticristo, diz a profecia, que ele vai sentar lá no trono do templo que vai ser reconstruído em Jerusalém pelo judeu. Ele vai sentar-se lá como se fosse o próprio Deus, está entendendo? Mas isso é por pouco tempo. Ele vai ser bem pouquinho tempo para ele, para que depois ele seja aprisionado e levado para a masmorra, né? Por 1000 anos, para logo em seguida depois ser destruído, lançado no fogo do inferno, né? Onde há fogo e choro e ranger de dentes, né? Ele, o seu demônio e todos aqueles que não quiseram nada com Cristo, ou que viviam se enganando de serem cristãos sem ser, né? Tem muitos que se enganam de serem cristãos porque querem ser cristãos assim, servindo a Deus e ao mundo.
E Jesus, desde o princípio que vinha dizendo, quando Jesus chegou para nos orientar, deixar essa verdade conosco, disse: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon, a Deus e ao mundo. Nós não podemos ter como dois senhores, Deus e o mundo. Ou serve a um ou serve a outro. Porque se for servir os dois, vai amar um e odiar o outro. E Jesus alerta isso direto. Mas o povo não cai nessa real. Só cai nessa real quem verdadeiramente são escolhidos, os eleitos de Deus. Os que Deus já sabe que estão lá no livro da vida. É quem acredita nessas verdades. Tá entendendo? Eu lamento se muitos não acreditarem, mas aqueles que acreditam verão a glória de Deus e vão retornar para a pátria verdadeira, que é a Jerusalém Celeste, né? Jerusalém, após ser uma cidade judaica, ela depois de 2.500 anos passa a ser de novo uma cidade judaica. Lá em Zacarias 12, Zacarias capítulo 12, versículo 3, tem essa profecia também, amados. Tudo que eu estou dizendo para vocês está na palavra. Lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 3, diz assim, olha bem, amados. Diz assim, 12, 3. Diz, Zacarias, capítulo 12, versículo 3, diz: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Que é a batalha do Armagedon. Vai ser juntar. As nações todinhas vão querer guerrear contra a Jerusalém. Mas essa guerra não é contra Jerusalém. Eles querem guerrear contra o Deus de Israel. Eu vou provar aqui, ao longo dessa doutrina, eu vou ficar sempre mostrando a vocês que a democracia vai eleger o anticristo. E é esse governo democrático que vai unir todas as nações para uma peleja com o próprio Deus, amados. Eu vou provar isso a vocês. Lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 4, diz assim, diz assim: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. O dragão deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Né? A democracia, na realidade, amados, ela é baseada no intelecto humano. Né? A democracia ela foi baseada no intelecto humano. Então, é por isso que Deus já nos mostra, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Deus faz um desabafo, e eu acho que aquele desabafo de Deus era para muitos que queriam servir a Ele, que está dentro das igrejas, mas não querem servir, não querem seguir a Deus, não querem renunciar às suas vidinhas de bem bom, né? Para servir a Deus, não querem matar o ego, querem viver, tem medo de ir para o inferno, e dizem que vão servir a Deus, mas vivem escravos de cobiças humanas, de desejar riquezas materiais, quando a qualquer momento o anjo da morte chega, pega essa pessoa, e essa pessoa, do jeito que está, ela vai ficar. Onde ela cair, ali ela ficará. E por quê? Quem é que é culpado de se perder eternamente? A própria pessoa. É por isso que eu digo que Deus, como Ele é um Deus amoroso, Ele não manda ninguém para o inferno. As pessoas é quem escolhe ir para o inferno, tá entendendo? Não é Deus não. Então, lá, aqui no Apocalipse 13, 4, né, quando diz assim: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? A democracia é baseada no intelecto humano. E em Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Escuta bem: quem o conhecerá? Deus usando o profeta Jeremias para fazer essa indagação. Ele primeiro diz: enganoso é o coração, né? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É Deus que está fazendo. A alegria inerrante que está sendo expressa hoje, devido ao sucesso da democracia, não é, na realidade, motivo para regozijo. O povo se alegrando, porque a democracia está tomando de conta do mundo, os governos do povo, pelo povo, para o povo, a democracia está tomando conta do mundo. Olha, amados, escuta bem: Deus não criou o homem para querer ser igual a ele e para querer se confrontá-lo. Deus tem o controle de todas as coisas nos céus e na terra.
E não vai ser democracia no mundo todinho que vai vencer a Deus. Deus vai destruir rapidamente, como eu vou mostrar ao longo dessa doutrina, que a destruição vai ser total de céus e terra, para Deus mostrar que o homem não vale nada. É por isso que Deus diz que a sabedoria dos homens para ele é loucura. É loucura. Ao me engano 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? Que a sabedoria dos homens para ele é loucura, né? Então, essa alegria inerrante dos países de dizer que a democracia que é o governo, que é um governo do povo, pelo povo, para o povo, na realidade eles querem comemorar essa democracia com regozijo. Isso não existe, amado. Sabe por que não existe? Porque é justamente a democracia, a mesma democracia que o Nimrod quis criar lá em Gênesis, lá no princípio. Nimrod quis fazer aquela torre de Babel. Aquilo ali era uma ideia democrática, juntamento dos povos, né, para ir confrontar Deus. Está entendendo? Eu sempre orientei a Assembleia de Cristo nas doutrinas de que tudo o que aconteceu no passado, Deus mostrava uma marquete do que iria ser real para o mundo espiritual, para Israel espiritual, que é a igreja. Tudo que acontecia lá vai ser uma realidade para a igreja de Cristo na terra. Então, aquela democracia que não deu certo lá, ela está sendo levantada agora nos últimos dias. As nações vão se ajuntarem nesse governo democrático, mas a peleja deles não é contra mais ninguém, porque vão todos ficar aderirem a esta democracia, e através desta democracia vai ter um governo único mundial, que é o próprio anticristo que vai reinar na terra, né, nos 7 anos de tribulação. E com esse reinado, a peleja, o anticristo vai levar as nações, a juntar as nações para ir pelejar contra o próprio Deus. Quer que eu mostre isso para vocês? Então vamos ver aqui, lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e prodígios, né? Sinais e prodígios, e se dirigem aos reis do mundo, quer dizer, aos governos mundiais. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Escuta bem aqui o que é que está acontecendo aqui, amados. Vocês entenderam aqui como foi a história? Estão entendendo? A democracia vai ser usada para a peleja. O anticristo não vem só ele, a besta e o falso profeta. Ele, a trindade satânica, vai juntar o mundo todo através dessa história do sistema de democracia. Vai estimular o mundo todo a uma nova ordem mundial, com um governo mundial único. E no final, 3 anos e meio só de benesse para o anticristo mostrar que ele querer dizer que é Deus sem ser. Ele vai se apresentar como Deus, mas não é. E depois de 3 anos e meio da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio finais, é só miséria, desgraça no mundo, mortes por cima de mortes. Os primeiros a serem caçados foram aqueles cristãos que não foram arrebatados, né? Não participaram do arrebatamento, ficaram na terra, e agora, para não irem para o inferno, conscientes de que agora realmente o inferno existe e o céu, eles, para não irem para o inferno, vão pagar com suas próprias vidas, com seu próprio sangue, para poder ter uma remissão de culpa diante de Deus e habitarem na nova terra. Por quê? Porque eles morrerão pelo nome de Cristo para habitar a nova terra, e os que foram arrebatados vão morar na Jerusalém Celeste. Mas a nova terra também é a terra que Deus criou no princípio para Adão, e que Adão deixou que o diabo destruísse aquela nova terra, né? Tirasse a imortalidade do homem, porque com o pecado de Adão e Eva entrou a morte no mundo. O pecado entrou e entrou a morte e todas as doenças. Mas a nova terra vai ser restaurada por Deus, com os homens que vão habitar nela serão imortais, pela imortalidade. E os que vão ficar na nova terra vão ficar olhando para Jerusalém Celeste e vendo a Jerusalém Celeste, só não poderão entrar lá dentro.
Porque lá dentro só está os anjos celestiais de Deus e a igreja remida, verdadeira, que foi arrebatada antes da tribulação. Vocês estão entendendo? Então vamos avante aqui para vocês, para escutarem mais ainda. Pastor, e quando isso vai acontecer? É fácil. Quando você vê que instalaram a nova ordem mundial, que já estão defendendo um governo único, já estão mais do que informados que o próprio líder de uma facção cristã da Igreja Católica, Apostólica Romana, o próprio líder, ele já vive defendendo aí um governo único para o mundo. Vocês já viram isso, né? Já viram isso. É por isso que lá em Apocalipse dizem que a Igreja Católica Apostólica Romana se apresenta como a grande Babilônia. Então vamos para frente aqui. Aqui nós temos visto também líderes da Igreja Católica Romana que já estão se insurgindo contra o líder maior, porque o líder maior está seguindo, adentrando num caminho tortuoso, porque ele está violentando a palavra de Deus e defendendo a instalação da nova ordem mundial, do governo único, que será do anticristo, e ele, como um profeta que se diz de Deus, vai se tornar um falso profeta. Embora que muitos líderes da Igreja Católica não aceitam o que ele está fazendo e estão criticando. Eu vi salvo engano, um bispo foi um arcebispo, criticando, dizendo que os líderes espirituais eram para estar preocupados, não era para estar preocupado com o fogo na Amazônia, não era para estar preocupado, era com as almas, com as almas, o fogo que vai queimar muitas almas no inferno. Para vocês terem uma ideia como o mundo já está começando a distúrbio. Os escolhidos de Deus não serão confundidos, amado. Estejam na Igreja Católica, na Evangélica, em qualquer cristianismo que cumpra a palavra, que viva da palavra, esses não serão confundidos. Os que obedecem a palavra e não rejeitam essa verdade, esses não serão confundidos, serão todos salvos. Então, amados, nós temos que ver aqui também, ainda, dando sequência a essa doutrina, nós temos que ver, por exemplo, deixa eu olhar aqui o horário, não entrou em tempo, o mundo será unido pela democracia, mas o alvo, como eu disse a vocês, é a batalha contra Deus. Vai ser uma batalha contra Deus. Ninguém fala em lutar contra Deus Todo-Poderoso. Ninguém está falando em lutar contra Deus. Mas a Bíblia fala do ajuntamento contra o Deus Todo-Poderoso. O alvo do cristão é servir ao Senhor. Os verdadeiros cristãos têm como alvo servir ao Senhor. Mas o mundo vai se juntar contra o Deus Todo-Poderoso. Não tenho dúvida disso. Lá em Efésios 6,12, nos mostra que os demônios conhecem essa profecia, de que as nações, a trindade satânica vai conseguir convencer os reis da terra, os governos dos países, das nações, para se juntarem para a batalha contra o Deus Todo-Poderoso. É bíblico, está aqui em Apocalipse. E os demônios sabem disso, conhecem a profecia. Lá em Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos que habitam as regiões celestiais. Escuta bem, esses demônios que habitam as regiões celestiais, né, dominadores deste mundo tenebroso, né, que são os filhos das trevas que ocupam poderes na terra, né, poderes seculares na terra, governo, etc., né, autoridades seculares, que são filhos das trevas, escolhidos, né, são filhos legítimos de Satanás, que são descendentes da serpente, daquela descendência que Deus criou lá após a queda do primeiro casal. Deus não criou uma descendência da serpente, do maligno, pois essa descendência da serpente toda ela está assumindo cargos e poderes para fazer isso. Creiam nisso, amados. Vocês precisam crer nisso. Nós temos que ficar atentos para todas essas coisas e ir buscar a palavra, todas as explicações que a gente tiver dúvida. Quando eu digo que os demônios conhecem a profecia, né, de que as nações vão se juntar por interesse do anticristo, se juntar para a batalha contra Deus, aí muita gente não entende. O problema é que as pessoas não entendem como é essa batalha que eles vão ter contra Deus. Sabe não como é? A batalha contra Deus? Vocês já pararam para pensar? As nações do mundo,
Eles vão pelejar, o objetivo deles é a batalha contra ele. E como é que eles vão fazer essa batalha? A batalha vai ser de uma forma indireta contra o povo de Deus. A batalha é contra Deus porque eles vão, primeiro, vão caçar cristãos, vão matar. Eles vão destruir tudo que pertence a Deus. A Bíblia, as Bíblias vão mandar queimar a Bíblia para ninguém ler a palavra de Deus. Essa batalha já começou, o princípio da batalha já começou, alguns conflitos nas fronteiras entre o material e o espiritual já começaram, ou não. Algumas nações já estão aprovando o aborto, matando o nascituro, quando Deus é quem tem poder sobre as vidas humanas. Deus tem o poder sobre as vidas humanas. E uma vida que já está gestacionada num ventre materno, quando houve a fusão do óvulo com o espermatozoide e formou uma nova célula, ovo zigoto, e começou a divisão celular, ali já existe um nascituro. Já tem no direito civil a gente chama de nascituro. E esse nascituro já tem vida ali dentro do ventre materno. Então, só Deus tem o poder da vida humana, não são seres humanos. Mas autoridades terrenas já têm autorizado, votado leis para matar bebês no ventre materno. Matar nascituros e bebezinhos no ventre materno, dizendo que a mulher tem o direito de abortar ou não. Mas isso não é permitido por Deus. Então, essa batalha já começou contra Deus. É uma batalha que já está em andamento contra Deus. E a batalha vai se acirrar cada vez mais. Porque, além disso, eles também querem perverter a criação humana. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher para os dois se unirem numa só carne, homem e mulher. Deus não criou dois Adãos, nem duas Evas. Deus não criou o Adão e o Ivo. Não criou. Deus criou o homem e a mulher. E se Deus criou o homem e a mulher, como está lá em Gênesis, e Deus no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio e Êxodo, principalmente lá em Levítico, ele não aceita relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Mas as pessoas se acovardam, têm medo de esclarecer isso, porque tem muitos que estão praticando isso, que podem se arrependerem e serem abraçados por Jesus Cristo. Pode ser abraçado por Jesus. Mas essas pessoas não querem. O mundo está perdido. A prostituição, a lascívia, drogas, tudo que existia em Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Está o caos completo. E todo mundo já tem milhares de pessoas querendo confrontar Deus. Isso é um princípio dessa batalha que vai haver, né, das nações, né, dirigidas pelo anticristo, uma batalha contra o próprio Deus Todo-Poderoso. Contra o próprio Deus. E os demônios sabem disso. Os demônios sabem disso, como está lá em Efésios 6,12, né? Que a nossa luta é contra eles. Os demônios sabem, vocês estão lembrando, lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, diz assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Jesus, quando pegou aqueles nazarenos, os gardarenos, quando Jesus foi libertar aquelas vidas daquela caixa de demônios, né? Daquela legião, que era uma legião. Mas antes de Jesus expulsá-los, os demônios se confrontaram com Jesus, quiseram confrontar, disseram o quê? Que temos nós contigo, está lá em Mateus 8, 29. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha aí, ó. Eles sabem tanto quem é Deus, que eles sabem que por mais que eles sejam afrontosos, por mais que eles se sintam a última cocada preta com a última Coca-Cola no deserto, eles sabem que Deus Todo-Poderoso é Deus nos céus e na terra, e Deus vai destruir tudo, e eles irão para o destino final deles, que é o inferno, fogo da guerra, juntamente com todos os seus seguidores. Todos aqueles que não quiseram Cristo vão com eles também viver a eternidade no fogo e no enxofre. Isso é real, está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Mas os homens pregadores hoje estão com medo de dizer essas coisas. Eu não sei por que são poucos os pregadores que estão alertando verdadeiramente a igreja do Senhor. Ainda bem que muitos estão alertando pela live, a igreja,
os escolhidos de Deus para se acordar enquanto há tempo. Acorda tu que dormes e Cristo te esclarecerá, como está lá em Efésios. Nós precisamos entender isso, amados. Nós estamos vivendo o fim. E as pessoas estão morrendo. Eu fico angustiado de ver muitas vidas que estão tombando sob o machado infalível da morte. E eu vendo que não quiseram nada com Cristo. E o destino é feio, amados. Porque, como diz lá em Eclesiastes 11:3, Eclesiastes 11:3, quando fala em figura de linguagem, que o vento sopra para o norte, sopra para o sul, e a árvore, as nuvens se enchem de água, né, derramam água, mas as árvores, aonde caírem, quem são as árvores? Ali são os seres humanos. As árvores, aonde cair, a árvore aonde cair, ali ela ficará. Quando o ser humano cair, morrer, do jeito que o estado que ele estava, espiritual, é o que vai prevalecer. É céu ou inferno. Me perdoe a franqueza. A árvore onde cair, ali ia ficar. Se na hora que morrer, estava em pecado, e não houve arrependimento, lamento, amados, mas não tem saída nem escapatória. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Por favor, entendam isso. Por favor, entendam isso. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O reinado do anticristo vai acontecer e vai ser os últimos momentos finais dele. Ele será escravizado, ele será encarcerado por 1000 anos. Pastor, por que Deus não destrói logo ele de uma vez? Ainda vai colocá-lo em correntes e algemas. Porque Deus, primeiro, quer mostrar para os homens que muitos homens, tudo que fazem de errado, culpam o diabo. E mesmo com o diabo escravo, algemado, sem poder fazer mais nada, nem ele nem o demônio, mas a terra ainda vai continuar cometendo falhas. E é por isso que Deus vai para a destruição. Deus vai destruir tudo, como fez lá em Sodoma e Gomorra. Vocês estão entendendo? Isso é uma realidade. Então, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo, em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo, para poder depois a destruição dele, de seus anjos caídos e de todos os homens e mulheres que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram Jesus Cristo, como diz lá em Evangelho de João 12, 48, rejeitaram, e a própria palavra vai julgá-los, e vão descer com o diabo e seus anjos caídos para a eternidade no inferno. Lamentavelmente, amados, eu não posso estar enganando ninguém, porque se eu enganar, quem vai para o inferno sou eu. Eu ainda tenho esperança de morar lá na Jerusalém Celeste, e vou manter essa minha esperança viva, minha fé completa no Deus que eu sirvo. E vocês têm que fazer isso. Temos que perseverar, as lutas são grandes, aflições. Nós vivemos direto sendo batizados com o batismo com fogo, que é o fogo da aflição. Mas mesmo assim, nós temos que resistir, suportar. Temos paciência e essa paciência, perseverança vai nos levar à coroa da vitória. Nós receberemos a coroa da vitória, não tenho dúvida sobre isso. Então, amado, lá em Apocalipse 20, 10 também diz assim, ó: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, eternamente vão ser atormentados. E, diga-se mais, junto com eles estarão também os homens e mulheres que não quiseram seguir a Cristo, não quiseram a palavra da verdade, preferiram viver pensando que esse mundo aqui era eterno, né? A gente vê todo dia morrer gente, mas não sabe que vamos morrer também, porque a própria palavra de Deus diz: vieste do pó e ao pó tornarás. Esse corpo material aqui foi formado do pó, a carne para nada aproveita, não foi isso que Jesus disse lá em João 6,63? O espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita.
Se a carne para nada aproveita, a carne veio do pó e ao pó vai voltar. Todos nós vamos experimentar a morte. Todos nós. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí a palavra diz isso, mas as pessoas não aceitam isso. Não aceitam que vão morrer. Aí acham que esse mundo material é eterno. Mas não é, amados. Não é. Está chegando o fim de todas as coisas. E nós precisamos acordar. Meu desespero é acordar os que são escolhidos de Deus mesmo. Os que não são, eu já não me preocupo mais com aqueles que não querem mesmo nada. Eu não me preocupo mais com aqueles que estavam na igreja, esbanjando de boca para fora santidade, unção, falando da palavra de Deus, dando testemunho que perseveraria até o fim, e abandonaram os caminhos de Deus, abandonaram a congregação, desobedecendo a palavra, afrontando a Deus, saindo da congregação na hora que quer, mudando de congregação. Tudo isso eu não estou ligando mais não, amado. Eu estou ligando para aqueles que estão perseverando nos caminhos do Senhor, que continuam lá na igreja, em adoração, buscando ao Senhor. Nós sabemos que somos falhos, mas Deus está tratando, está nos purificando pouco a pouco. De glória em glória nós alcançaremos a santificação, na qual nós veremos a Deus, amado. A santificação e a paz pelas quais nós veremos a Deus. Não se preocupem com isso. Deus vai fazer isso conosco. O importante é perseverarmos nos caminhos até o fim. Somos falhos, somos, mas pecou, corra imediatamente para os pés de Deus. Se arrependa de verdade de coração, sabendo que o pecado te leva para a perdição eterna. Mas se você se arrepender de verdade, Deus vai te perdoar. Quem peca e se arrepende de verdade não vai mais cometer aquele mesmo pecado. Porque o arrependimento verdadeiro cria repugnância ao pecado que praticou. Então, se você praticou um pecado e se arrependeu dele, nunca mais você vai pecar daquele jeito. Pode pecar de outros tipos, mas daquele pecado ali você não peca mais não. Essa é a prova de que o arrependimento foi sincero. É quando você tem repugnância de pecar novamente. Vocês estão entendendo, amado? Não tem confusão. A palavra de Deus não tem complicação. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 15 também, nos dá também uma ideia muito, muito poderosa. 12, 15, Apocalipse diz assim, ó. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Escuta bem. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 9, diz assim, ó. Isaías: eis que as primeiras predições já se cumpriram. As predições, o que foi profetizado de início, lá no início, já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio, diz Isaías. Isaías 42, 9 está dizendo aí. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. E antes que se sucedam, eu vou-las farei ouvir. É o que está acontecendo. Vocês estão ouvindo o alerta de Deus através dessa palavra. Eu louvo a Deus por Ele ter me resgatado da lamaçal do pecado para estar hoje, nesta noite, ministrando a verdade para muitas almas que irão serem salvas com esta palavra da verdade. Eu sou tão grato a Deus por isso. E louvo a Deus porque Ele diz que Ele não desprezará nenhum daqueles que forem para Ele. E Deus sabe que eu jamais deixarei os caminhos dele, e eu sei que muitos da Assembleia de Cristo, muitos, a maioria, jamais deixarão Deus. Pode falhar, mas não deixam Deus. Não vão deixar os caminhos do Senhor. Então, eu quero concluir essa parte da doutrina desta noite, mostrando que essa união dos países pela uma democracia, é a democracia que vai eleger o anticristo, mas em contrapartida, Jesus também pregou a unidade da gente, mas a unidade nele e no Pai, no Deus Criador. Jesus pregou essa unidade lá em João capítulo 17, versículo 23. Em João 17, 23, Jesus diz assim, ó. Olha bem. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa é a unidade que Deus quer, é a unidade da igreja. E Jesus está dizendo, eu neles e tu em mim, o Pai, nele, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade.
porque é através da igreja, na palavra de Deus, nas orações, jejuns, que nós vamos nos aperfeiçoando na unidade com Cristo e em Deus. E por isso teremos profunda intimidade e comunhão com Ele. Deus vai conversar conosco como falou, como andava com Enoque. Deus vai conversar conosco como conversou com muitos profetas do Antigo Testamento. Porque Deus vai fazer isso, mano. Se nós formos fiéis e obedecermos a sua palavra e fazermos a sua vontade, Deus vai fazer isso conosco. Por favor, entendam isso. A nossa unidade não é com democracia. A nossa unidade é ancorada em Jesus Cristo. Não esqueça a igreja do Senhor. Quem não for igreja pode continuar defendendo tudo quanto é de espécie de ideologias humanas, de sistemas de governo humano, mas o nosso sistema de governo é Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é que vai nos governar por toda a eternidade. Porque as almas que forem salvas, que estiverem escritas no livro da vida dele, esses vão morar com Jesus Cristo na Jerusalém Celeste. Creiam nisso, amado. Satanás, ele inclusive, eu quero comunicar a vocês que Satanás planeja produzir uma igreja mundial também. Essa história de ecumenismo é a história da carochinha. Eles criaram uma nova espécie de ecumenismo que foge muito da realidade do ecumenismo evangelical, do evangelicalismo. O ecumenismo que eles criaram, produzido por Satanás, para criar uma igreja mundial única, ele quer formar a unidade, que Cristo quer que os dele sejam um com ele, como disse aqui em João 17, 23, ele diz assim, eu neles e tu em mim, quer dizer, Jesus Cristo em Deus e Deus nele, e nós vivemos nessa unidade com eles. Mas o diabo, querendo imitar Deus, vai criar uma religião, uma igreja mundial. Vocês sabiam disso? Vai criar uma igreja mundial. E a história com essa história de ecumenismo, que partiu justamente agora esse ecumenismo faccioso, pseudo-ecumenismo, que não é o ecumenismo de verdade. Esse ecumenismo aí foi gerado lá pela igreja romanista, né? Mas como? Querem unir as religiões. Unir as religiões. Religiões não salvam. Quem nos salva é a palavra de Deus, vivemos essa verdade. Será que não entendem isso? Quem vai nos salvar é a palavra. Jesus Cristo disse que se rejeitarmos a palavra dele, ele não vai julgar ninguém, porque já tem que eu julgue. É a própria palavra da verdade que vai nos julgar. Se religião nenhuma nos salva, só quem nos salva é a palavra, nós temos que seguir o que a palavra diz. E a unidade que nós queremos é de acordo com a palavra, é a unidade de Cristo em Deus e nós, o corpo de Cristo e ele como cabeça. É simples, amado, de entender isso. É simples. Esta igreja mundial única que vai ser criada pelo Anticristo, ele diz assim, que Deus, que a religião tem que ser, todas as religiões têm que adorarem juntos, mas a adoração vai ser para quem? Para ele é quem quer receber a adoração. Ele é tão audacioso que quis que o próprio Jesus Cristo o adorasse lá no deserto, estão lembrados? Jesus, se tu te prostrar diante de mim aqui, eu te dou todas as almas que me pertencem. Satanás dizendo a Jesus lá estão lembrados? Lá nos Evangelhos de Sinótico diz isso. Jesus, se tu me adorares, Mateus capítulo 4 e Lucas também. Jesus, se tu me adorares, se tu se prostrar diante de mim e me adorar, eu te entrego todas as almas e reinos da terra que pertence a mim, que ele tomou de Adão. E realmente tomou. E ele disse a Jesus, eu entrei a ti. Em outras palavras, não vai ser nem preciso tu passar por todo sofrimento como ser humano para receber tuas almas de volta, não. Só preciso me adorar. Ele queria tomar o lugar de Deus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado homem, mas ele queria tomar o lugar de Deus. Então, mas vamos cair nessa realidade. A nossa adoração tem que ser para o Deus de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso. Ainda que nos matem, mas se lembre do que Jesus nos disse, vamos nos lembrar disso. Jesus disse, não tem mais aquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Antes tem mais aquele que mata o corpo e depois manda a alma para o inferno. A esse nós devemos temer, que é o nosso Deus de Israel. Esse é quem manda as almas para o inferno. Então, amados, vamos ficar ligados nisso aí. Aquela torre de Babel, o Nirode, por conta daquele levantamento da primeira
investida do homem num sistema democrático, e Deus confundiu a linguagem deles. Aí o diabo agindo pelo mundo aí, houve um cidadão que era intérprete de língua, um japonês, o Hiroaki Kitano. Hiroaki Kitano era intérprete de língua e depois tornou-se cientista de computação. E sabe para que ele se tornou cientista de computação? Para produzir aparelhos para interpretar línguas de imediato. E hoje nós não temos, não? O tradutor, aqueles aparelhinhos tradutor de línguas. A gente viaja para qualquer país e leva um tradutor, não tem mais problema de estar com problema de idiomas estranhos, não. Porque o tradutor, você fala aqui em português e ele já transmite para a língua lá que você programou, já transmite na língua deles, e quando eles respondem, já vem de novo para nós em português. Isso aí iniciou com Hiroaki Kitano, um japonês, que era intérprete de línguas e também se transformou em cientista da computação e teve essa ideia, né, do tradutor. Para quê? Para poder ver se restaura novamente a ideia, né, com essa democracia e os tradutores pelo meio do mundo, o povo terá uma linguagem só, e essa linguagem só é a união também contra o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, amados. Que Deus possa nos guardar até o último dia. Que Deus possa nos estimular a mergulhar nessa palavra mais e mais, enquanto podemos, porque nós nunca sabemos a hora em que seremos chamados de volta para o outro lado. E se a gente não estiver preparado, não chegaremos na nossa pátria. Nós teremos destino diferente. Então, Deus aplique esta primeira etapa dessa doutrina nos vossos corações. Próximo culto de doutrina comigo vai ser o prosseguimento desse estudo que nós vamos fazer dos últimos dias de Daniel. Cada dia vai ficar melhor, com mais realidades atuais para vocês verem como nós estamos marchando para o fim. Deus aplique no nome de Jesus Cristo nos vossos corações. Amém? Deus seja louvado. Então vamos fazer a oração final. E eu quero comunicar a vocês também que domingo, eu quero avisar logo aos que estão, né, conectados aqui no Instagram, domingo o nosso culto vai ser pela manhã. Eu estou querendo evitar qualquer probleminhas com relações a um domingo de carnaval que não vai ter festividade, mas para bandido não tem dia nem hora, nem datas festivas não. Bandido quando quer atacar, e como não vai ter festividades carnavalescas, vai ser pior, porque vai ser muito deserto aqui na capital, né? Muitos cantos desertos, não pode haver aglomerações, porque é ordem governamental, né? Decreto. Então nós vamos ter que domingo fazer a nossa celebração pela manhã, né? A nossa celebração será pela manhã, depois da escola bíblica. A escola bíblica vai ser um pouquinho mais cedo, de 8h30 da manhã até as 8h30 até as 9h20, né? E o nosso culto vai ser de 9h40 às 11 horas. Então dá muito tempo de se chegar na igreja, né? E quem for para a igreja pode ir levando o celular e assistindo a doutrina até a igreja, não tem problema, tá certo? Mas vamos celebrar para o nosso Deus no domingo pela manhã e ficar em casa o restante do domingo e esse período de carnaval, evitando qualquer ataques materiais e espirituais, principalmente prevenindo-nos contra doenças, bactérias, fungos, vírus, como está o Covid-19 e outras que estão para chegar aí também, que a igreja do Senhor está preparada, porque Deus vai nos guardar até o último dia, vai guardar o nosso depósito. Creiam nisso, amado. Recebam no nome de Jesus, porque eu sei o Deus que nós temos servido, como Ele é fiel para nos guardar. Amém? Vamos fazer a oração final. Pai, nesse instante nós entramos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui estudando a Tua palavra da verdade. Senhor, que Tu possas aplicar esta palavra em nossos corações, Tu possa nos estimular a ler essas passagens bíblicas, entender tudo como foi explicado, rever esse vídeo, meu Deus, e ficarmos bem atentos e vigilantes, meu Senhor. Como o Teu servo Jesus nos disse, meu Pai, o Teu Filho Jesus nos falou que ele virá como vem um ladrão, sem dizer a hora que vem, e nós devemos estar preparados e com vestes limpas. Por isso, Senhor, cuida de nós, meu Deus, e não deixa que nenhum de nós fique pelo meio do caminho, os verdadeiros escolhidos Teus. Eu sei que muitos que estão na igreja podem ficarem
pelo meio do caminho, porque não era escolhido teu, não quiseram te levar a sério, meu Pai. Mas aqueles que te levam a sério, que têm sede da tua palavra, da tua verdade, continua nos assistindo, meu Deus. Faz maravilhas nas nossas vidas, para a glória e louvor do teu santo nome. Eu te peço que tu nos dê um restante de semana ricamente abençoado. Vai nos preparando mais e mais. Assegura-nos uma fase desses festejos humanos, esses festejos pagãos, mas assegura para a tua igreja toda vigilância, toda guarda, assistência e proteção. Livra-nos de todos os males, tanto no campo material como espiritual, e assegura-nos saúde, paz e alegria, meu Deus, para a glória e louvor do teu nome. Sê conosco, dá-nos uma noite de sono reparadora e disposição física e vigor mental abastecidos para enfrentarmos novas pelejas nos dias seguintes. É assim que nós estamos te orando e de já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus esteja com cada vida nesta noite. Quem crê, diga amém. E que Deus possa abençoá-los. Tenham uma boa noite a todos. E continuaremos nosso estudo dos últimos dias de Daniel no nosso próximo encontro. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.